não deixe seus criptos na exchange, porque pode acontecer esse tipo de coisa. Deixar os criptos na exchange, você corre o risco de perder suas criptos. Você pode correr o risco de perder seu dinheiro. Isso é fato, né? Não tem muito como fugir disso. E aí você vai poder colocar isso na sua carteira. E agora, voltando lá na pergunta da Luciana, lá do começo, qual que é a diferença entre as carteiras? Vamos lembrar o conceito básico. Para que serve uma carteira de Bitcoin? Uma wallet. O que é uma wallet? A wallet é um software que tem como função básica duas, pelo menos. A primeira, proteger as suas chaves privadas. O que são as chaves privadas? As chaves privadas. Pessoal, deixa o like no vídeo aí. 406 pessoas, 257 likes só. Vamos subir esse like aí, me ajuda aí. A carteira, então, ela guarda as chaves privadas. As chaves privadas são as chaves que permitem você ir lá no cofre, que é o blockchain, e fazer uma alteração. Tá? Você pode ir lá na blockchain, mandar uma criptomoeda para alguém. Como é que você faz isso? Você precisa da chave privada. Aonde ficam guardadas essas chaves privadas? Lembrando que essa chave privada, pessoal, é uma linha de texto. É um texto, letras e números, tá? Como é que a gente protege essas chaves privadas? Uma wallet protege as chaves privadas. Então, função 1 da wallet é proteger as chaves privadas. O que é proteger as chaves privadas? É não deixar qualquer um ter acesso a esse texto, porque uma vez com acesso ao texto eu consigo movimentar a criptomoeda, tá? Então, a wallet é isso. A wallet é um software que protege as chaves privadas. Qual que é a outra função da wallet? Fazer transações. Fazer uma transação na blockchain não é uma coisa simples. Você tem todo um protocolo que você tem que seguir. Você tem que fazer um envelopezinho lá para fazer a transação. Tem que criar a transação, falar de onde vai, para onde vem, fazer a assinatura, fazer o hash. Tem uma série de coisas e transmitir isso para a rede, para que a rede faça a validação, né? Para que os mineradores façam a validação dessa transação. Tudo isso, não dá para a gente fazer isso na mão. Quer dizer, até dá, né? Mas é muito complexo. Então, as carteiras, além de ter a função de proteger as suas chaves, têm a função de fazer as transações. E aí a gente tem N tipos de carteiras. Você tem carteiras de software, você tem carteiras que são só de software, na verdade todas têm software, né? Mas que são só software. Você tem as carteiras que são de hardware, que tem um equipamento físico junto, né? E tem lá a Paper Wallet, por exemplo, que já está meio que em desuso hoje em dia, porque tem vários riscos aí extras. Mas a Paper Wallet é uma carteira de papel que nela você tem a sua chave privada mesmo. Você tem lá a chave privada e a chave pública expostas em texto. Aí para você usar ela, você tem que usar um software em algum momento, mas você consegue ter uma carteira totalmente, essa carteira é mais offline possível, né? Porque se você gerar ela da maneira correta, né, num computador totalmente desconectado com um software que não tenha nada malicioso no software, você vai ter essa carteira totalmente protegida. Nesse caso, não tem software. O software só gera as chaves privadas. E aí você tem, eu não sei nem se dá para chamar de carteira. Na verdade, você tem um endereço, né? Não é uma carteira. Uma Paper Wallet, na minha visão, não é uma carteira. A Paper Wallet é simplesmente o teu endereço e a tua chave privada lá, que você pode usar para transmitir, mas ela não tem software embutido, então ela não é na minha visão, não é uma carteira. Aí nas carteiras de software e de hardware, a gente tem aí, por exemplo, como a pergunta da Luciana foi, o que é MyEtherWallet? MyEtherWallet é uma carteira para Ethereum. O que é a MetaMask? A MetaMask é um outro software que também é uma carteira para Ethereum. Nos dois casos, a gente está falando de software wallets, ou seja, é uma carteira só de software. Não tem hardware, não tem outra coisa embutida. É um programa de computador, é um app. É um app. Então, a MetaMask é um app, a MyEtherWallet é um app, a Trust Wallet é um app. Todas essas carteiras mais conhecidas, a Blue Wallet é um app. São todas aplicativos carteira, né? Esses aplicativos que fazem a função tanto de proteger as criptomoedas que estão, as chaves privadas que estão na sua carteira, e mais uma coisa importante, a sua carteira não tem nenhuma cripto armazenada. Muita gente já me perguntou, quanto, eu posso pôr qualquer valor na carteira? Sim, porque na verdade você não está colocando na carteira, o valor está na blockchain, né? As criptos existem na blockchain, na carteira só tem as chaves privadas, não tem mais nada ali, chave privada e chave pública. Você não consegue, ali na tua carteira não tem a cripto, a carteira não fica armazenada ali. Só fica armazenada a chave que te deixa usar essas criptos. Então, MyEtherWallet, a Trust Wallet, a MetaMask, entre outras inúmeras, aí são soft wallets aplicativos. E aí a gente tem, do outro lado, além do software aí no caso, né, você tem as hard wallets. O que é uma hard wallet? É um equipamento, é um pendrive, alguma coisa parecida com um pendrive, que você conecta no computador, e esse pendrive é quem faz o armazenamento da sua chave privada. Então, além de ter a camada de software que a gente já falou, a hard wallet, eu preciso achar a minha aqui para mostrar para vocês, mas eu não sei onde eu coloquei, porque eu estou numa bagunça aqui que eu estou organizando no meu escritório. Se eu mostrasse para vocês a bagunça que está aqui, vocês
Vocês não iam nem voltar aqui mais depois. Daqui a pouco eu acho. Bom, o que a Hard Wallet faz então? Ela protege as chaves privadas num chip, num hardware, num equipamento físico. E para eu conseguir fazer uma transação de criptomoedas, além de usar um software, que eu vou precisar usar o software para fazer aquilo lá que eu falei, fazer o pacotinho, fazer a transmissão da transação que eu quero fazer e tudo mais, eu preciso da chave privada para fazer a assinatura digital. Esse último passo, que é a assinatura digital, gerar o hash da assinatura digital, esse último passo eu preciso do hardware para fazer isso. Ela tem um botão que você precisa apertar para fazer. E aí você tem Trezor, você tem Ledger, você tem as duas mais famosas são a Trezor e a Ledger, são as duas mais importantes aí, mas você tem outras aí, que agora eu nem lembro o nome, porque eu não costumo falar das outras. Mas, basicamente, essa é a diferença, Luciana. Se você tiver ainda, as carteiras software, você tem só um aplicativo, e aí se eu conseguir, por exemplo, pegar esse aplicativo, tem acesso ao seu computador, ali o aplicativo tem arquivos, né? As tuas chaves privadas estão armazenadas dentro de um arquivo dentro desse software. Dependendo de como ele faz a criptografia, dependendo de uma série de coisas, alguém que tem acesso ao seu computador conseguirá descobrir sua chave privada. E uma vez que eu descobrir a sua chave privada, eu posso roubar todas as suas criptomoedas. Simples assim. Quando você tem uma carteira de hardware, eu precisaria ter acesso ao hardware, eu precisaria conseguir abrir esse hardware fisicamente mesmo, ter de alguma forma acesso ao chip e conseguir quebrar a segurança do chip. No caso, até onde eu sei da Trezor One, alguém com muito conhecimento, muita tecnologia, conseguiria ler as chaves privadas do chip da Trezor One, tá? Que é um projeto mais antigo. Da Trezor T, até onde eu sei, não é possível. Nunca ninguém conseguiu, mesmo tendo o hardware na mão com tempo ilimitado para fazer isso, não conseguiram achar chaves privadas lá dentro do hardware, não conseguiram pegar essa informação de dentro do hardware, tá? Então essa é a diferença aí entre as wallets, tá? Carteiras de software tem um arquivo ali que depende, com algum tempo podem ser quebrados, e se quebrou o arquivo, você descobre qual é a chave privada, já era. E a chave, usando uma hard wallet, você tem um equipamento extra aí que precisa dele para você poder fazer essa última parte, tá? E aí, né, passphrase é seguro? Posso perder minhas contas usando a passphrase correta? A passphrase é um passo extra. Quando você faz a carteira, qualquer carteira, mesmo de software ou de hardware, ela cria lá a lista de palavras, lá, que é a lista de palavras de recuperação, né? As suas palavras de backup. E essa lista de palavras, ela é uma lista de palavras dentro de uma sequência de palavras que vem de uma lista de 2048 palavras que são conhecidas. Então tem um negócio de gerar entropia, não vou entrar no detalhe agora, mas basicamente quando você vai criar uma carteira, ele pega lá aleatoriamente 24 dessas 2048 palavras, a ordem importa, e aí ele gera as chaves privadas a partir dessas palavras aí, que geram essa entropia. Aí, quando você tem uma passphrase, você está embutindo uma palavra que não está nessa lista. Você está colocando uma 25ª palavra, uma 13ª palavra, que é a passphrase, que é uma palavra que você escolhe, que pode ter quantos caracteres você quiser. Isso aumenta muito o nível de segurança, porque mesmo que alguém um dia descubra, né, se na remota hipótese de o computador quântico ser rápido o suficiente para testar todas as combinações das 2048 palavras para achar carteiras ali, se você tem uma passphrase, esse computador quântico jamais conseguirá fazer esse teste. Por quê? Porque você tem uma palavra extra que nem está na lista. Então a passphrase é o último nível de segurança. Eu vou lá e faço, por exemplo, o que é o último, aliás, a melhor segurança possível. Eu tenho uma carteira multi-assinada, ou seja, eu tenho mais de uma assinatura para poder fazer uma transação, uma carteira com várias carteiras, né? Um endereço que precisa de várias carteiras para fazer transações. Isso é uma carteira multi-assinada. Você faz lá várias, por exemplo, você pode ter 2 de 3, ou seja, eu tenho 3 carteiras, com 2 dessas 3 eu consigo fazer a transação. Eu posso ter 3 de 5, ou seja, eu faço 5 carteiras e preciso de 3 delas para fazer. Esse, inclusive, é um método que as corretoras usam. E além de ter 5 carteiras diferentes para fazer uma assinatura, né? Eu preciso de 3 para fazer. Cada uma delas pode ter uma passphrase. E aí o nível de segurança fica extremo, né? Fica impossível alguém conseguir descobrir as suas palavras e tudo mais se você não passá-las porque você quis, né? É o maior nível de segurança possível. O problema é que você pode, né? O problema é que você pode esquecer a sua palavra-chave. Se esqueceu a passphrase, pessoal, acabou, babau, nunca mais, perdeu as criptos. E tem muitos casos de acontecer isso, tá? A pessoa vai lá, faz uma passphrase, não anotou, lembrou de alguma coisa, perdeu, cara, perdeu. Simples assim, tá?